Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francino Azevedo e nós estamos iniciando mais um episódio do podcast Sua Saúde. O podcast Sua Saúde é uma iniciativa do SEBRAS, Centro Brasileiro de Pesquisa sobre Resultados em Saúde, em parceria com o CRIALab e a UEGTV, o canal de TV da Universidade Estadual de Goiás. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre tomada de decisão compartilhada. Usuários de serviços de saúde estão envolvidos em decisões sobre sua saúde e cuidado. Não é raro ter que procurar por um atendimento em saúde e precisar escolher entre um tratamento, uma medicação, um procedimento. Todavia, esse momento de escolha não é um momento fácil. Quase sempre, pacientes apresentam dúvidas, receios, crenças e mitos que podem afetar a sua capacidade de escolha assertiva. Mas como tomar decisões nesse contexto? Como estar seguro de que optou pelo melhor caminho e está correto na sua decisão? Para conversar conosco sobre esse tema, recebemos a enfermeira mestre Cíntia Tanuri. Cíntia é enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, é especialista em reabilitação e cuidados paliativos. Também é diretora do IBDPAC, Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, com foco em cuidado centrado no paciente e tomada de decisão compartilhada. Ela também é mestre em enfermagem pela Universidade de Brasília. Cíntia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigada pelo convite e poder falar desse tema que é tão importante para mim em meus estudos nos últimos 5, 6 anos. Que bom, nós estamos muito felizes em te receber aqui e eu quero mandar um recado para quem está nos ouvindo. Alguém precisa ouvir um pouco mais sobre esse tema? Alguém precisa ter informações a respeito de tomada de decisão em saúde? Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse áudio, compartilhe nas suas redes sociais e chame essa pessoa para estar conosco aqui no podcast Sua Saúde. Cíntia, eu quero começar perguntando para você o que é decisão compartilhada? A tomada de decisão compartilhada, ela acontece durante o encontro de saúde. O que é o encontro em saúde? É o encontro do paciente com o seu profissional de saúde que vai ajudá-lo a achar um caminho. A tomada de decisão compartilhada é quando essas duas pessoas, o paciente, o profissional de saúde, e esse profissional pode ser o médico, pode ser a enfermeira, pode ser um nutricionista, um psicólogo, quando esses dois entes se encontram e vão tomar uma decisão juntos sobre a saúde do paciente, sobre como manter essa saúde ou como procurar um tratamento para essa saúde. Então, eles fazem a decisão juntos. O profissional de saúde não faz a decisão separado, nem o paciente faz a decisão sozinho. Eles têm que fazer uma decisão juntos. Então, é este momento que a gente chama de tomada de decisão compartilhada. Na prática, isso já acontece? Esse tema é novo aqui para nós? Como é que é? Na prática, o que acontece é o seguinte, a gente não tem a tomada de decisão compartilhada. Muitos profissionais de saúde acreditam que já fazem a tomada de decisão compartilhada. Mas a tomada de decisão compartilhada, ela implica em eu mostrar para o paciente, primeiro, que uma decisão precisa ser tomada naquele momento. Trazer o paciente para engajar, para participar daquele momento. E a gente ainda tem uma visão do paciente muito passivo, que é aquele paciente que recebe um comando, recebe alguma direção do que ele vai fazer. Ele pergunta pouco, ele questiona pouco. Então, no Brasil, a gente ainda não tem esse modelo de atendimento, se eu posso falar, esse modelo de relacionamento, porque é um relacionamento entre o profissional de saúde e o paciente. A gente não tem isso muito bem aplicado, capacitado, porque precisa de uma capacitação. Ainda não temos. É um assunto novo no Brasil. Quando a gente olha, pensando na nossa relação com o profissional de saúde, a tendência é sempre ir lá ouvir uma informação e fazer o que o profissional nos manda, ou nos pede. Então, pelo que você está falando, essa relação
E essas escolhas que precisam envolver um tratamento, elas precisam ser feitas de forma conjunta. E não só o cumprimento daquilo que foi solicitado, é isso? A gente costuma chamar de modelo de parceria. São duas pessoas que delimitam uma parceria nas escolhas em saúde. A gente tinha esse paciente passivo, né? E a partir dos anos 70, nos anos 80, a gente tem um paciente que quer participar mais das suas decisões em saúde. Então, ele quer ser ouvido, ele quer saber quais os caminhos ele pode... são possíveis para ele escolher, né? A gente não gosta, nós no IBDPAC não gostamos muito do termo escolha, né? Porque parece que você está escolhendo alguma coisa num supermercado, e não é esse o termo. Quais são as possíveis decisões que ele pode ter perante um problema de saúde? Mas a gente tinha, sim, um paciente passivo, né? Depois a gente tem um outro modelo, que é o modelo que a gente chama informativo, onde o profissional de saúde só dizia ao paciente quais os problemas, quais as possíveis soluções e deixava ele decidindo sozinho. E hoje, mundialmente, a gente tem em todos os continentes, muitos países mais desenvolvidos já implementam nos seus sistemas de saúde, até em maneira de legislação, a tomada de decisão compartilhada entre esses dois parceiros. É muito importante, né, esse momento. Quando a gente fala em se submeter a um tratamento de saúde, em se submeter a um procedimento, a um exame, a gente procura o serviço de saúde e muitas vezes a gente não sabe os riscos, os benefícios, né? Eu tenho inúmeras histórias de pessoas que saíram de casa para fazer um exame de rotina e não voltaram, né? Eu queria entender um pouquinho de quando você fala de tomada de decisão compartilhada, se isso envolve conhecer riscos e benefícios, né? Todo procedimento, toda ação em saúde, ela tem algum risco e isso é levado em conta nessas tomadas de decisão? Isso. Toda ação em saúde tem risco. Por menor que seja. Por menor que seja. Você vai sair de casa e vai realizar um exame de sangue, você tem um risco, né? Você tem um risco ali de a sua veia não estar boa e naquele momento ter uma lesão ali. E uma cirurgia tem um risco muito maior. Você tem uma questão relacionada, por exemplo, ao sangramento da cirurgia. É um risco muito grande, né? Todo procedimento em saúde envolve riscos. O que a tomada de decisão compartilhada preconiza ou então fala para o paciente? Você só vai poder decidir se você estiver esclarecido sobre todos os riscos daquele caminho a ser tomado. Então, eu só posso decidir se eu vou preferir tomar um medicamento ou fazer exercícios, caso eu precise, vamos supor, melhorar o meu colesterol. Eu só vou decidir se eu souber todos os riscos, o risco de tomar aquele medicamento, né? Quais são os efeitos colaterais que podem vir com aquele medicamento. Por exemplo, eu tomo um medicamento que vai melhorar o meu controle de colesterol, mas ele vai me dar uma boca seca. E eu tenho que saber para fazer essa escolha. Para eu poder negociar o que eu quero. Né? O que vai impactar na minha vida. Então, todos os riscos. Primeiro, as opções. Quais são as opções? Nós temos vários tratamentos em saúde que não têm opção única. Então, quais as opções? Quais os riscos de cada opção? Quais os benefícios de cada opção? Quais os efeitos colaterais? Né? Então, por exemplo, eu tomar um medicamento vai melhorar o meu problema de saúde, mas vai ter um efeito colateral, que é qual? Eu ter a boca seca. Então, tudo isso tem que ser colocado sobre a mesa. Quando o termo decisão de compartilhada chegou, ele chegou numa comissão que fazia avaliação que resolveu fazer a avaliação desse relacionamento entre o profissional e o paciente. E o encarte, ou a foto de início desse estudo, é o paciente, o profissional e o profissional colocando cartas sobre a mesa. Né, deixando claro tudo para o paciente. Para ele fazer uma escolha, né? Para ele ajudar o paciente a decidir, para ele estar ciente. Eu acho que o principal ponto é esse. O paciente tem que estar consciente, saber, ter clareza de quais são os riscos e benefícios e as opções envolvidas. Com base no que você está falando, estava pensando aqui. Eu posso me submeter a uma cirurgia suponhamos, de bariátrica, para redução de peso, ou eu posso
E aí estar sujeito, né, aos riscos de um procedimento cirúrgico, a necessidade de estar numa unidade de terapia intensiva para se recuperar, coisas do gênero, né? Ter uma privação de vida depois do procedimento, ou eu posso fazer a escolha de mudar hábitos de vida, estilo de vida, fazer a opção de seguir um outro modelo de tratamento que também é tratamento, né? Que também é tratamento. Né? Eu posso escolher ir para uma terapia mais invasiva, como a cirúrgica, ou eu posso ir para uma terapia menos invasiva, que vai envolver mudanças de hábito de vida. E aí, quando eu sei disso, eu consigo entender e fazer a escolha, ou melhor, você falou que não gosta do termo escolha, né? Fazer a decisão para que lado que eu vou, né? Se eu vou para um invasivo, mais invasivo, ou se eu vou para um tratamento mais conservador. A né? gente pensa nesse termo quando a gente fala que o paciente vai ter que fazer as compensações. Né? Ele vai compensar. Eu vou tomar essa medicação, né? Mas eu sei que eu vou ter, por exemplo, a boca seca. Ou eu vou deixar de comer o chocolate que eu gosto de comer toda semana, mas eu vou ter a melhora no meu colesterol ou no meu peso. Então, é preciso que ele saiba de todos os pontos envolvidos em cada opção para poder fazer realmente. E a gente chama isso de escolha que é sensível à preferência do paciente. Entendi. Porque um mesmo paciente ou pacientes com a mesma patologia, melhor falando, são 2 pacientes que têm hipotireoidismo, vamos supor, né? Sim. Então, ele pode ter escolhas diferentes. Claro que tem algumas doenças, alguns problemas de saúde que têm decisões quase que únicas, né? Mas tem algumas, por exemplo, como você citou da bariátrica, que tem vários caminhos. Pode ter um paciente que fala, eu não vou ter força de vontade, ou eu tenho outros problemas na minha vida envolvidos, né, que não me possibilitam fazer uma mudança de hábito de vida. Mas tem outro... A minha preferência... A minha preferência... É melhor para fazer essa opção do que aquela, Isso. né? Considerando toda a mudança que eu vou ter na minha vida. Né? Um exemplo simples seria, por exemplo, a mulher que precisa fazer uso de um método contraceptivo. Tem mulheres que vão preferir usar a pílula, porque acham mais fácil, porque se dão bem com a medicação, porque nela os efeitos colaterais são menores. Mas eu tenho mulheres que vão preferir usar o DIU, porque vão esquecer da medicação, porque porque acham mais simples. Então, assim, é sensível, são todos caminhos, mas eles são sensíveis à preferência do paciente. Agora, essa questão de preferência é difícil, né? Porque eu fico pensando se os profissionais de saúde eles estão prontos para isso. Vou pegar um exemplo meu. Uma vez eu fui para uma consulta e eu achei que eu estava sendo forçado a fazer um procedimento. Era meio que assim, não, você tem que fazer e você tem que fazer, né? E meio que parecia que eu não tinha opção de escolha ali. Então, eu queria saber isso. Como é que é essa visão de tomada de decisão compartilhada na cabeça ou na ação dos profissionais de saúde? Eles estão prontos? Eles estão fazendo? É uma boa pergunta. Na verdade, o que acontece? A gente tinha um profissional de saúde, ou ainda tem, em determinados momentos, um profissional de saúde que é focado na doença. Eu tenho que responder, eu tenho que melhorar, eu tenho que resolver, melhor dizendo, a doença. Eu não vejo o paciente como um todo, né? Então, quando a gente vê esse movimento do paciente, que começa a fazer essa questão, esse movimento de participar da sua tomada de decisão, esse profissional que tomava as decisões sozinho sobre esse paciente, agora ele tem que abrir espaço. E a gente tem que modificar também a maneira do paciente, do profissional olhar o paciente. Ele não é a doença, ele é o paciente. Ele é uma pessoa para quem eu me formei, eu estudei e meus cuidados são direcionados para ele. Então, esse movimento, mundialmente, é chamado de cuidado centrado no paciente. Eu coloco o paciente no centro do cuidado. A gente não trata o paciente como objeto, né? A gente está não objeto do meu cuidado ou objeto da minha intervenção, digamos assim. Eu trato ele como
pessoa. Então, esse é o primeiro movimento. Antes do cuidado centrado no paciente, a gente tem um movimento de cuidado centrado... Antes do movimento de tomada de decisão compartilhada, eu tenho um movimento do cuidado centrado no paciente. E aí o profissional tem que mudar a chave dele também, né? E é uma coisa que é feita ao longo dos anos. Mas, principalmente, quando o profissional vai fazer e implementar a tomada de decisão compartilhada, é muito importante saber que as opções apresentadas para o paciente, porque o que acontece? O profissional entra com a sua bagagem, o seu conhecimento técnico. Ele traz o seu estudo na área, então, se eu sou enfermeira, no meu estudo na área do cuidado, se eu sou nutricionista, o meu estudo na área de nutrição humana. O que o paciente traz? A experiência da doença que só ele tem. Eu posso ser uma ótima nutricionista. Ninguém sabe mais da doença dele do que ele, Ninguém sabe mais de uma doença do que o paciente. E melhor, da doença em mim. Porque a doença em mim é diferente da doença em você. O problema de saúde em mim é diferente da doença em você, do problema de saúde em você. Né? Meu problema de mobilização, vamos supor, é diferente do mesmo problema de mobilização em você. Então, esse encontro traz essas duas experiências e elas têm que ser respeitadas de maneira igual. A experiência do profissional não pode ser superior à experiência do paciente, né? E, principalmente, o que acontece? A gente tem que trazer as últimas evidências científicas, os últimos estudos sobre aquele problema de saúde. Então, o profissional não vai oferecer qualquer coisa e não vai oferecer só o que ele acha que ele faria. Entendi. Ele vai oferecer, mediante os últimos estudos sobre diabetes, mediante os últimos estudos sobre o problema, sobre aquele problema de saúde, o que pode ser feito neste caso. Então, é isso. E dá para a gente usar essa prática, né, de tomada de decisão compartilhada em qualquer contexto de saúde? Ou tem algum contexto específico onde dá para se aplicar e outros não são aplicados? Não, ela é aplicada em qualquer contexto de saúde. Digamos assim, na atenção lá do posto de saúde, principalmente, ela tem sido aplicada mundialmente em condições crônicas. A tomada de decisão compartilhada, ela não é um momento único. Você senta na frente do seu profissional de saúde e ele vai fazer decisão compartilhada com você e ele fala assim, olha, agora nós vamos fazer decisão compartilhada. Não, ela é ao longo do acompanhamento do paciente. Do relacionamento. É um relacionamento. Então, ela não precisa ser assim, vamos decidir agora, acabou, é só sobre isso. Então, é ao longo. Principalmente que nós temos visto mundialmente uma mudança daquelas doenças agudas para as doenças crônicas. Então, cada vez mais a gente tem pacientes que fazem o acompanhamento da sua hipertensão ao longo prazo. Então, aqui ela precisa fazer um movimento, uma decisão sobre exercícios. Ali, ela vai fazer um movimento de associar os exercícios à alimentação. Então, a tomada de decisão compartilhada não é feita uma única vez, ela é feita múltiplas vezes no acompanhamento do paciente e é aplicada desde uma coisa mais séria, como, por exemplo, realização de uma cirurgia, como uma coisa mais simples, como a mudança de um hábito alimentar. Mas ela entra todas as vezes que uma decisão vai modificar a vida desse paciente, principalmente. E o paciente, então, ele tem o direito de participar dessas decisões junto com o profissional de saúde? Tem. O paciente tem o direito de participar. Isso está previsto nos códigos de ética das profissões. Então, engajar o paciente, proporcionar a participação do paciente, porque ele está falando nada mais, nada menos, as decisões são sobre quem? Sobre o paciente, sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, sobre as decisões que vão modificar a sua vida. Então, ele tem o direito de participar. E o profissional de saúde tem o dever de incluir o paciente na tomada de decisão. Eu estava lembrando aqui de uma situação que aconteceu comigo. Uma certa vez, um familiar, ele foi até um profissional de saúde, se consultou e saiu de lá com mais dúvidas do que com respostas, né? E o que aconteceu? Ele saiu daquela consulta e me ligou, porque ele não tinha entendido, né? E aí tinha sido feita uma decisão pelo profissional,
ó, você vai ter que fazer tal coisa, faça isso. Mas ele não sabia o que é que tinha dado o resultado do exame, por que fazer, o que fazer, e ele, inclusive, não estava querendo fazer aquilo que foi orientado, né? Aí a minha pergunta é, quando o profissional, ele decide por mim, ou ele não respeita o meu direito de decisão, né? A gente sabe que também esse relacionamento do profissional de saúde com o paciente é uma relação de poder também, né? Tem um poder envolvido. Há uma simetria de poder. Exatamente, explícita. né? Ainda mais pensando num país como o nosso, que o acesso à saúde é tão desigual, né? Ao profissional, a pessoa que chega no atendimento no SUS, que às vezes é difícil, né? Não é tão fácil chegar até um profissional, a gente sabe, de saúde. Mas a minha pergunta voltando na minha história, quando eu não participo, a pessoa, desse processo de tomada de decisão, o profissional, ele está cometendo alguma infração ética? Isso é um problema? Eu posso pedir ajuda para alguém nesses casos? Como é que funciona isso? Antes de responder sua pergunta, eu vou falar de uma outra coisa muito importante. Quando o paciente não participa da tomada de decisão, quando ele não se sente incluído naquele momento que vai tomar a decisão sobre a vida dele, ele também é menos propenso, ou menos, ele não engaja, ele não faz depois. A decisão foi tomada sem ele pode, às vezes, começar a fazer o tratamento e desistir, ou ele nem começa a fazer, é o que você falou. Então, isso é muito forte, né? Quando o profissional de saúde coloca o paciente na decisão, ele tomou a decisão junto. Ele optou por um dos caminhos, ele mesmo. Então, ele também vai colocar aquilo em prática. Mas, sim, o profissional de saúde, respondendo a sua pergunta, quando não inclui o paciente, ele está cometendo uma infração. Qual que é o dever do profissional de saúde? Para que um profissional de saúde se torna profissional de saúde? Para cuidar do paciente, né? Então, se ele perde esse foco, para que ele está ali, se não é para ajudar o paciente a melhorar a vida dele? E parte desse melhorar significa incluir ele e ajudar ele a decidir, né? Tem um autor que eu gosto muito que fala que nós temos que cuidar do paciente, mas esse nosso cuidado tem que tornar a vida dele mais fácil. A gente não pode atrapalhar. E tornar a vida dele mais fácil significa trazer ele para a decisão e falar para ele como que vai ficar bom para você se a gente mudar essa medicação, se a gente mudar este comportamento, este hábito de vida. E é dever do profissional, é um dever ético do profissional incluir o paciente na sua tomada de decisão. Agora vamos pensar num cenário mais difícil, né? O paciente é uma criança, né, um menor, vamos supor assim, é uma pessoa com algum tipo de deficiência, seja ela física, intelectual, motora, qualquer tipo de deficiência. Quero dizer assim, há algum fator de limitação que impede a tomada de decisão assertiva pelo próprio paciente, né? Seja por uma condição física, intelectual, emocional, idade, ou até mesmo, vamos supor, que está fora das suas faculdades mentais. Nesses casos, eu posso delegar para alguém a tomada de decisão compartilhada, ou nesse caso não tem decisão compartilhada aí? Pode, mas aí você citou várias coisas, eu vou tentar ajustar. Então, um paciente que está fora das suas capacidades mentais, sofreu um acidente na rua, né, está inconsciente, ali não há decisão compartilhada. Ali o profissional de saúde tem que agir, né, dentro do que é visto, pelo que ele estudou, aceito. Fazer de tudo para restituir a saúde desse paciente. Esse é um paciente, inconsciente, é o paciente que naquele momento a gente não conhece ninguém da família, né? O paciente está inconsciente, mas tem família. Sim, a família pode ser o que a gente chama de decisor substituto. A família vai tomar a decisão porque a família conhece o paciente. Eu, como profissional de saúde, muitas vezes nem sei quem é,
Eu nem sei o nome, só vou saber depois que estiver lá no prontuário. Então, a família conhece quais eram os desejos, quais eram as preferências e, principalmente, quais são os valores deste paciente, né? O que ele dava importância, quais são os valores religiosos e culturais desse paciente que influenciam na sua tomada de decisão. Então, este é um ponto. Outro ponto, o paciente criança ou paciente adolescente. Já existem diversos estudos que falam sobre a capacidade decisional. Paciente criança, paciente adolescente, paciente com algum problema cognitivo, né, que ele não compreende bem, né? Então, esse tipo de paciente, a gente tem também uma decisão que pode ser compartilhada com a criança, com o adolescente, mas sempre não é compartilhada só com ele. Aí é compartilhada com ele e com os familiares ou quem quer que seja que é o responsável pela essa criança, por esse adolescente, por essa paciente que tem um problema cognitivo. O paciente com problemas, às vezes, de entendimento, a gente chama de decisão apoiada. Ele tem um apoiador, é uma pessoa que sempre vai tomar a decisão. Profissional de saúde, o paciente vai ser escutado e esse apoiador também vai trazer para a gente como, por exemplo, isso vai influenciar na vida do paciente. E eu preciso registrar isso em algum lugar? Por exemplo, eu já quero deixar minha família ciente das minhas decisões, das minhas escolhas, e aí eu quero registrar isso em cartório. Precisa ser feita alguma coisa nesse sentido? Não, eu não preciso, né? O que a gente sempre orienta, né, é que a decisão compartilhada é quando você não pode escolher, quando você não pode, né, tomar a decisão, a sua família é o principal apoio. É ela que sabe as suas vontades, as suas preferências, né? Agora, na pandemia, a gente teve muita gente falando, eu não quero, se eu for para UTI, eu não quero ser entubado, né? Eu não quero colocar aquele tubo na garganta que faz eu respirar por uma máquina, né? Mas, primeiro, houve muito erro de esclarecimento sobre o que é a ventilação mecânica, o que aquele aparelho faz. Mas vamos supor que todo mundo soubesse o que era, né? Todo mundo soubesse. A sua família vai dizer se você gostaria ou se você não gostaria desse procedimento, né? Eu passei uma vez e esse momento também pode variar de paciente para paciente. Eu tive um caso de uma paciente em cuidados paliativos que solicitou que não fosse e recebesse nenhum tipo de, nem alimentação, nem nenhum tipo de tubo, nada, durante a sua internação. No meu plantão, eu passei a visita e aí ela estava precisando de um tubo para aliviar um acúmulo de secreção que ela estava. Mas ela estava inconsciente. Então, eu passei, conversei com o marido e o marido me falou, ela está com muita secreção. E aí eu expliquei, olha, a gente poderia passar um tubo para tirar essa secreção e depois a gente tira esse tubo. E ele me falou, não, ela não gostaria. Ok, eu respeitei a vontade da paciente. No final, mais ou menos umas 3 horas depois, no meu plantão, o marido me chamou. Falou, ela está com muita secreção, ela está com a respiração ruim. Então, eu vou te autorizar a fazer isso. Nós passamos o tubo, nós aliviamos a paciente, nós tiramos e aí fui embora, né? No final do meu plantão, eu fui despedir, né? Fui ver como ela estava. E o esposo falou assim, ainda bem que nós fizemos isso. Então, essa variação, né, você pode deixar as suas, a gente chama de diretivas antecipadas, né, o que você gostaria e o que você não gostaria que fosse feito com você, em caso de você não poder se comunicar. Você precisa deixar um cartório? Não precisa. Você precisa deixar claro para os seus familiares e você precisa deixar claro para o seu profissional de saúde. É isso que você precisa. Dica do enfermeiro. A dica de hoje é sobre sono. Você sabia que a quantidade de sono determina a duração da sua vida? Estudos mostram que dormir não é um luxo e definitivamente não é, e eu vou te mostrar isso. O sono insuficiente se tornou endêmico nos últimos anos, principalmente pelo estilo de vida moderno, o uso das múltiplas telas, as luzes artificiais, tem sido muito relacionado a diversos problemas.
A restrição do sono tem levado à mudança no padrão dos hormônios reguladores de apetite e aumento da fome, aumento no risco do ganho de peso e ingestão calórica excessiva, aumento na resistência da insulina, aumento no risco cardiovascular e aumento no risco de desenvolvimento do diabetes. Nos últimos anos ainda, percebemos que a restrição do sono tem sido relacionada à liberação de proteínas beta-amiloides que estão presentes no Alzheimer, sugerindo que privação de sono pode levar a um futuro caso de Alzheimer. De outro modo, quando você melhora a qualidade do seu sono e dorme na quantidade recomendada, os riscos de obesidade, de diabetes e de outras doenças são diminuídos. Agora, como melhorar a qualidade do seu sono? Vou te dar algumas dicas. Primeiro, controle a regularidade e a ingestão de cafeína diária e também de álcool. Evite doses prolongadas de álcool, evite usar cafeína em grande quantidade ao longo do dia. Melhore a sua capacidade de exercitar-se e realizar atividade física. A quantidade de exercício e a intensidade desse exercício está intimamente ligada à qualidade do seu sono. Um dia com muito exercício é igual a uma noite bem dormida. Uso de melatonina, aquele famoso e popular neurohormônio que tem sido muito utilizado pelos brasileiros nos últimos anos. Essa medicação não deve ser usada diariamente, porque não traz ganho a longo prazo. Agora, para dormir, prepare o seu ambiente de repouso. Reduza as suas luzes, ou até mesmo apague as suas luzes, mexa na temperatura do ambiente de repouso, evite ambientes muito quentes. Não conte ovelhas, não faça caminhadas mentais. Tá? Talvez é mais efetivo escrever os seus incômodos e as suas preocupações numa folha e não levar esses problemas para a cama, porque isso não vai te ajudar a ter uma boa noite de sono. Deixe os sinais naturais te acordar. Deixe o sol, deixe o dia te acordar. Evite tomar café nos primeiros 90 minutos após o acordar. Ingira alimentos que são potencializadores do seu sono, tais como leite, que tem melatonina natural, peixes gordurosos como o salmão, o kiwi, as nozes e também o arroz. E na hora de falar em tempo de sono, nós recomendamos que crianças de 6 a 13 anos durmam aí em média de 9 a 11 horas por noite. Já adultos durmam em média de 7 a 9 horas sem interrupção. E atenção, se você faz o uso de remédios, por mais que seja por prescrição médica para induzir o seu sono, nós recomendamos bastante cuidado. Essas medicações, por mais que pareçam efetivas quando estão sendo utilizadas, ao deixarem de ser utilizadas, produzem um efeito rebote. E esse efeito é preocupante do ponto de vista de finalização do uso da medicação. Quando você para de usar o medicamento, o seu sono se torna pior do que o estado inicial. Então, pessoal, é hora de dormir melhor para viver mais. Dica do enfermeiro. Cíntia, agora a gente vai fazer um ping-pong. Eu vou ler aqui algumas frases e eu gostaria que você respondesse para mim se é um mito, se é verdade, e aí você faz o comentário ao final da sua resposta. Tá bom. Beleza? Combinado. Então vamos lá. A primeira, os documentos e prontuários de um paciente são de uso exclusivo dos hospitais e das clínicas, e pacientes só podem acessá-los via decisão judicial. Mito, né? O prontuário é do paciente. Ele tem os dados do paciente. Então, é obrigação do profissional de saúde e, portanto, das clínicas e dos hospitais fornecer ao paciente o seu prontuário, né? Em pacientes com diagnósticos ou futuro incerto, os profissionais de saúde devem suavizar as informações, mencionando apenas os pontos positivos para ajudar no tratamento.
Também é um mito, né? O profissional de saúde, ele tem que dosar a necessidade de informação do paciente. Quem diz até onde ele quer saber é o paciente, né? Porque às vezes a gente sabe que em saúde a gente tem informações muito delicadas, mas quem dosa isso não é o profissional de saúde que escolhe que informações revelar ou não. É o paciente que informa o profissional de saúde até onde ele quer saber e o que ele gostaria de saber. Um paciente tem direito de se recusar a realizar um determinado tratamento de saúde. Verdade. O paciente, ele é quem vai fazer escolha sobre o seu tratamento, sobre o seu corpo, sobre como ele gostaria de conduzir ou não o seu exame, né, o seu teste, o seu tratamento. Sim, ele tem direito a recusar. É recomendado que serviços de saúde incorporem a tomada de decisão em suas organizações. Verdade, é recomendável e em alguns países isso já é lei, né? A gente tem alguns estados americanos que a tomada de decisão compartilhada já é prevista em legislação. A gente tem estados, tem países na Europa. Na Inglaterra acabou de sair um guia sobre a inclusão da tomada de decisão compartilhada nos encontros de saúde. E no Brasil, a gente ainda está tentando aprovar uma lei de direito do paciente que não existe, né? É recomendado que profissionais de saúde revelem as escolhas dos seus pacientes para ajudar terceiros em seus processos de decisão. Para ajudar, por exemplo, desculpa, eu não entendi, um outro paciente? Isso. Eu falo para o outro paciente, por exemplo, o João escolheu assim. Não. Né? Isso não é recomendável. Não é recomendável no sentido de privacidade. Eu não posso citar o nome, mas eu posso falar ou citar um caso de um paciente similar àquele e como ele se desenvolveu. E lembrando que essa escolha ou essa decisão do outro paciente, se o meu paciente tomar a mesma decisão, não necessariamente vai ter os mesmos resultados, né? Então, assim, eu posso... Existem organizações internacionais de pacientes que fazem isso. Compartilhamentos de experiências sobre doenças. Mesmo pacientes com os mesmos problemas contam as suas histórias para outros. Mas aí os pacientes, não os o profissional, pacientes, não né? o profissional. Entendi. É importante falar de riscos e benefícios de um tratamento para auxiliar o paciente nas suas escolhas. Verdade não é importante, é dever. É dever do profissional de saúde informar todos os riscos, benefícios, efeitos colaterais. Depois, fazer o acompanhamento da decisão. Não é só ele decidiu e ele vai, né, se vira sozinho, digamos assim. Não. Eu depois retorno e vejo se aquela decisão foi boa. Para realizar decisões compartilhadas, é necessário ter muito tempo e bastante dinheiro. Mito. Né? A gente sabe que a tomada de decisão compartilhada, no seu início, na capacitação do profissional, ela requer um investimento, mas não quer dizer que aquele tipo de consulta, aquele tipo de encontro que vai incluir o paciente, eu preciso de mais dinheiro. E também não preciso de mais tempo. Se isso se torna um hábito, se isso já está inserido dentro do meu atendimento, esse modo de atendimento, eu não vou levar mais tempo. Né? Existem já alguns estudos que fazem avaliação do tempo e a diferença de tempo foi 2,6 minutos em média, de uma consulta que não usa decisão compartilhada para uma consulta que usa tomada de decisão compartilhada. Ela é mais objetiva. Cíntia, agradeço muito a sua participação conosco aqui no podcast Sua Saúde. Foi um prazer te receber. Eu quero te convidar agora para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Ok, a mensagem que eu deixo é: nós profissionais de saúde temos que cada vez mais inserir o paciente, colocar o paciente no centro do nosso cuidado. Ele é o foco da nossa profissão. Sem ele, a nossa profissão não existe, né? E para o paciente, pergunte mais, se insira mais no seu cuidado. Quanto mais você estiver consciente de todas as suas possibilidades, mais as suas decisões vão impactar de maneira benéfica na sua vida. E para encerrar, eu queria te convidar a deixar os seus contatos, né? Você tem rede social, quer compartilhar, para os nossos ouvintes quiserem entrar em contato com você. A gente do IBDPAC tem um Instagram, né? Que é o @IBDPAC, né?
Eu tenho o meu pessoal, que é @enfermeira_Cíntia Tanuri, e a gente está sempre disponível para ter debates sobre essa questão do paciente. Cíntia normal é Cíntia normal, Cintia. Tanuri, T-A-N de nada, U-R-E, tá bom? Beleza. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite, estamos sempre à disposição. Agradeço a você, nosso ouvinte, que ficou conosco até o fim desse podcast. É sempre bom ter você aqui. E eu já quero te convidar a nos acompanhar nas plataformas digitais. Nós estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube e nos principais agregadores de podcast. Se você quer mandar uma dúvida, tirar uma sugestão, sugerir uma pauta para o nosso programa, fale conosco através das plataformas digitais. Nós estamos no @suasaude.eg, @suasaude.eg. Isso para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube. Se você quiser falar conosco por e-mail, você também pode. O nosso e-mail é suasaude@ueg.br, suasaude@ueg.br. Os endereços eles vão aparecer aqui para você embaixo e você vai poder nos acompanhar. Esse podcast ele fez bem para você, você gostou de nos ouvir? Siga, acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais e compartilhe com uma pessoa que precisa ouvir a respeito da saúde. Lembre-se, é importante porque é a sua saúde.